boa noite aos companheiros do Centro Espírita João Moreira Rego. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente e na noite de hoje nós vamos conversar a respeito de Floresça a Sua Alma e Diga Sim à Vida. Mas antes de podermos iniciar os nossos comentários, vamos fazer a nossa prece habitual. Então, fechando os nossos olhos, buscando o silêncio interior, entrando em contato com a espiritualidade, os amigos espirituais, vamos então mergulhando nas ondas de paz e de amor e pedindo a Deus que possa fortalecer-nos, que possa abençoar-nos, que então possa derramar sobre todos nós bênçãos e luzes. Senhor Deus, nós lhe agradecemos imensamente pelo dom da vida. Lhe agradecemos porque o teu amor está conosco e lhe pedimos, Senhor, que nos abençoe, que envolva os nossos corações em todas as circunstâncias, sempre dando-nos paz, luarizando os nossos sentimentos, envolvendo-nos com o teu amor e com a tua paz. Permite assim, Senhor, que estejamos contigo, assim como tu estás conosco. Que o teu amor possa encontrar morada em nossos corações e que o deixemos crescer. Então, na noite de hoje, nós iremos comentar um pouco. E é muito importante lembrarmos que hoje, dia 9 de outubro, é para nós espíritas um dia especial, porque lembramos então daquele 9 de outubro de 1861. E é a oportunidade que nos dá ensejo para as nossas reflexões iniciais. Trata-se então do Auto de Fé de Barcelona. Para aqueles que conhecem a história do Espiritismo, lembrar-se-ão do momento em que Allan Kardec, correspondendo-se com um livreiro amigo em Barcelona, vai então remeter 300 volumes. Ali estava o Livro dos Espíritos, alguns exemplares da Revista Espírita, assim como outros livros espiritualistas. Todas as taxas alfandegárias foram pagas e o pedido então foi remetido até a Espanha. Chegando lá, o bispo então da cidade vai tomar conhecimento daquele carregamento. E à época, a Igreja Católica possuía um poder muito grande dentro da Europa, dentro da Espanha, um poder político. E então, o bispo vai tomar de alguns daqueles exemplares. E lendo-os, então, observa que ali estava uma doutrina nova, e esta doutrina, de alguma maneira, estava discordante com os princípios que ele acreditava seriam os princípios do cristianismo. O bispo então vai tomar daquele carregamento e expedindo uma ordem para que fosse queimado em praça pública todos aqueles volumes. E assim então se faz. Num 9 de outubro de 1861, na praça em frente à catedral, é armado todo um palanque. Ali reúnem-se diversas pessoas. Os livros são então colocados. O bispo vai dizer algumas palavras. Vai então falar a respeito daquela doutrina que, segundo ele, era obra do demônio e tinha por objetivo então iludir a cabeça das pessoas, criando devaneios. Ele então, após dizer algumas palavras, vai tomar de um marchote e ateia fogo aquelas obras. A notícia corre em todos os jornais, era como um resquício dos tribunais da Inquisição, algo não visto em muitos anos e que as pessoas vão observar como sendo um extremismo. Allan Kardec toma conhecimento deste ocorrido e o primeiro impulso é para entrar com uma ação contra o governo da Espanha,
uma vez que a carga estava de uma forma legal. Os livros entravam tendo passado pela barreira alfandegária e todos os volumes estavam conforme a legislação vigente. Mas tão logo Allan Kardec pensa nisso, os espíritos o irão dizer para que não tomasse nenhuma atitude nesse sentido. Que era necessário deixar que aquele acontecimento, por si só, perdesse então o fôlego. Era como uma chama de fogo ateada em brasa seca. Ele iria inflamar, o fogo iria crescer, mas logo depois se apagaria. E os espíritos dizem a Allan Kardec que o bispo mal imaginava que aquele momento da queima dos livros teria o resultado inverso do que ele imaginava. Assim foi que, passando alguns meses, Allan Kardec tem notícia de que o interesse pelo espiritismo em Espanha havia crescido de forma inimaginável. Porquanto, após a queimar aquelas obras, todos aqueles que estavam na praça ficam curiosos a respeito do que estava ali, que obras eram aquelas, e buscando então informações, chegariam ao espiritismo. O Auto de Fé de Barcelona é, para nós espíritas, um destes momentos históricos que necessitamos relembrar e que nos trazem então as reflexões de que mesmo o mal segue a serviço do bem. Em algumas circunstâncias, nós observaremos os acontecimentos insucessivos, aquelas situações desagradáveis, outras tantas que nos falam a respeito dos nossos insucessos, das nossas desditas. E mal podemos imaginar que muitas dessas situações negativas poderão ter efeitos positivos dentro da nossa vida. O Auto de Fé de Barcelona vem sempre lembrar-nos disso, que onde graceja a intolerância humana, onde tantas pessoas tentam barrar a marcha do progresso, ali nasce então a própria força deste progresso. É ali naquelas circunstâncias extremas que nascem então as grandes almas. E este pequeno relato a respeito do Auto de Fé de Barcelona, poderemos aplicá-lo às nossas vidas, porquanto todos nós temos passado por momentos difíceis. Temos avaliado o quanto as nossas existências têm se tornado pesadas pelos dissabores inúmeros. São as circunstâncias difíceis que enfrentaremos além da pandemia. Porquanto tanto a Organização Mundial da Saúde, quanto vários institutos e pesquisadores, agora falam-nos a respeito da nossa saúde mental e de outros problemas gerados pela pandemia, das dificuldades que estarão relacionadas ao isolamento social, a não nos acostumarmos com este novo estilo de vida, com este momento que, embora passageiro, é muito difícil para nós. Então, estamos sofrendo as dificuldades. E essas dificuldades, infelizmente, têm ferido-nos os corações. Têm causado-nos lágrimas ardentes, espremido os nossos corações e transformado os dias antes risonhos em dias tristes, nublados. São situações compartilhadas pela maioria da humanidade. Tantos companheiros que perderam os entes queridos diante da pandemia do coronavírus. Outros tantos que, estando na linha de frente, nos serviços essenciais, encontraram-se dentro de uma situação de estafa mental. E outros tantos companheiros que, isolados na prisão do lar, têm sofrido também com estes momentos. As dores são inúmeras, mas mesmo diante das dores, poderemos colher coisas boas. Mesmo diante das dificuldades, é possível dar a oportunidade do nascimento de coisas melhores, de dias, então, que nos relembrem dos momentos felizes.
Emmanuel tem uma mensagem muito bonita, falando-nos, dando-nos uma imagem do que sejam os nossos sentimentos e estes momentos difíceis. Ele então dirá que a semente, para que possa germinar, para que possa então crescer, precisa ser enterrada, enclausurada dentro da terra, e ali, para ela, existe o sofrimento. Ela terá que romper a sua casca, fazendo um trabalho sobre-humano, junta todas as suas resistências para romper a casca e busca então o heliotropismo, na circunstância em que vai buscar o sol, rompendo então o solo. E buscando então o sol, ela consegue ali colher os raios luminosos que ela transformará em energia para si própria. Mas aí não acabam os seus dissabores. Haverá então pés que a pisam. Haverá pequenos animais a consumir-lhe as folhas e os talos. Haverá também as dificuldades do clima, os momentos da estiagem, as circunstâncias em que o sol é inclemente. E em todos estes momentos, a planta estará ali, buscando as resistências para continuar a sua trajetória. Ela está pré-programada pela misericórdia divina a não desistir, a perseverar mesmo nas situações difíceis, e é isso que lhe dá força para continuar. É porque ela é perseverante que passa pelas dificuldades, e cada uma dessas dificuldades vai transformando-a numa planta mais robusta. Emmanuel usa desta imagem para falar dos dissabores da nossa vida, das dificuldades onde nós também somos quase que enterrados dentro da terra. Teremos que romper as nossas cascas, saindo então de nós próprios, deixando o nosso mundo e as nossas zonas de conforto para expandirmos-nos dentro de novas perspectivas. Buscamos o sol, que vai representar para nós esta luminosidade, que representa então o momento em que vemos a iluminação e conseguimos nos nutrir dela. São circunstâncias difíceis. Há muito trabalho a se fazer, mas se tivermos força, perseverando, conseguimos. Então, quando falamos em florescer a nossa alma, estamos dizendo que, apesar das dificuldades, nós podemos florescer. Que, apesar das dores, dos cenários difíceis, nós podemos, então, crescer. Isso não significa de forma alguma que nós seremos fortes sempre. Isso não significa que nós devamos estar sorrindo a todos os momentos, porque as nossas fraquezas também são valiosas. Muitos de nós, diante de alguns dissabores, choramos, claudicamos, acabamos por cair no momento de fraqueza, que é tão humano, que o próprio Jesus experimentou. Lembremos-nos que nos momentos últimos, estando orando no Getsemane, quando então leva os apóstolos para estarem com ele, ali estão Pedro, João e Tiago, e ele começa então a orar. Ele começa a chorar, e chorando vai dizer: Pai, afasta de mim esse cálice de fel, mas se for necessário que eu o beba, que possa sorver até a última gota. Então ali estava o Jesus humano, o Jesus que compartilha das dores com todos nós. O Jesus que também terá fraquezas, porque o fato de ser um espírito perfeito não significa que ele não terá sentimentos, de que também não passará por momentos difíceis. Imaginemos a dor do nosso Mestre vendo a humanidade também sofrer. Ele tem compaixão de nós
E ter compaixão vai significar sofrer junto com as pessoas, compartilhar com elas os seus sentimentos, mesmo as circunstâncias difíceis que estarão presentes na sua vida e também nas nossas. Jesus, então, tem compaixão da humanidade. Ele sentirá as nossas tristezas e carrega as nossas dores. Ele nos mostra, então, que não há nada de errado em chorarmos. Não há nada de errado em reconhecermos a nossa fraqueza, de nos observarmos e nos identificarmos enquanto seres humanos frágeis, porque todos nós teremos as nossas fraquezas e elas também são importantes dentro do nosso processo de crescimento. Então, para que possamos florescer, é necessário valorizarmos as nossas fraquezas. Pode parecer um contrassenso. Como tornarmos-nos fortes? Como fortalecermos-nos, identificando e observando as nossas fraquezas? Pois é, Jesus vai nos demonstrar que, enquanto seres humanos, estamos às voltas com as aflições da vida. A mensagem do Cristo é a mensagem não de homens e mulheres perfeitos, mas de pessoas que erram e que têm consciência dos seus erros, de que observarão então as suas dificuldades e são essas dificuldades que as farão fortes. Jesus terá um diálogo maravilhoso com Pedro, porquanto naqueles momentos últimos, enquanto partilhava com os companheiros a respeito do que ocorreria, de que ele seria entregue pelos homens, padeceria então por dificuldades inúmeras, seria morto, mas que ele voltaria. Pedro então observa e vai dizer: mestre, nós nunca permitiremos que isso aconteça. E Jesus vai dizer: ah, Pedro, cala-te, Pedro, porquanto, se isso não acontecer, tu não terás parte comigo. É necessário, então, que eu parta para que possa retornar. E vai, então, dizendo: Pedro, ainda esta noite tu me negarás por 3 vezes. Pedro guarda aquela mensagem, mas se lembraria de um dia onde Jesus, observando as fraquezas daquele apóstolo, que seria a pedra angular do colégio apostólico, lhe diria: e tu, uma vez fortalecido, reergue os teus irmãos. Pedro iria realmente negar Jesus por 3 vezes. E então o galo cantaria, e ele se lembraria das palavras do mestre: e tu, uma vez fortalecido, reergue os teus irmãos. Pedro veria o mestre ser surrado pelos centuriões romanos. Vestiria um manto púrpura, uma coroa de espinhos sobre a cabeça, e os olhos de Jesus encontrariam os olhos de Pedro na multidão. Naquele momento, que dura apenas alguns segundos, mas de uma profundidade imensa, o apóstolo conseguiria ouvir no íntimo da sua alma: e tu, uma vez fortalecido, reergue os teus irmãos. Pois justamente o fato de ter negado Jesus por 3 vezes demonstra a Pedro que ele havia caído, mas que era possível levantar-se, reerguer-se, fortalecer-se e também fortalecer os seus irmãos. A mensagem de Jesus será a mensagem de pessoas que, apesar das dificuldades, têm confiança de que poderão levantar-se a qualquer momento. De pessoas, então, que, observando estes momentos, irão fortalecer-se. E fortalecendo-se, então, elas conseguem vencer os obstáculos. Seria muito ruim para todos nós se não tivéssemos fraquezas, porque isso iria significar que fôssemos homens e mulheres de ferro ou de plástico e que não tivéssemos, então, o que ser retocado, que poderíamos aguentar tudo.
Clarice Lispector tem uma frase que vai dizer que é justamente a ignorância dela sobre muitas coisas que lhe dá a oportunidade de aprender. Se nós reconhecemos a nossa ignorância, nós nos damos a oportunidade de aprender. Se nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós nos daremos oportunidade para fortalecermos-nos, para levantarmos-nos diante das dificuldades. Então o Evangelho de Jesus é o Evangelho de homens e mulheres que reconhecem as suas fraquezas e que, apesar das suas fraquezas, fortalecem-se. E então conseguem florescer. Para florescermos, é necessário morrermos um pouco. Assim como a semente morre na terra, deixando ali parte da sua casca e parte daquilo que constitui a semente, morrendo então em algumas partes, irá nascer e crescer em outras tantas. É a misericórdia divina que se processa em todos nós e que nos demonstrará o quanto nós podemos crescer, podemos florescer. Então, se passamos por momentos difíceis, reconheçamos as nossas fraquezas. Reconheçamos o nosso cansaço, a nossa tristeza, os momentos em que fraquejamos, mas não nos entreguemos a eles. Lembremos-nos de Jesus. Afasta de mim esse cálice, mas se for necessário que eu beba, que possa sorver até a última gota. Então, diante das dificuldades e dos desafios tão humanos, que nós também possamos dizer: Deus, afasta de nós este cálice, mas se for necessário que passemos por essas dificuldades, se for necessário que sorvamos este cálice, que tu nos dê a oportunidade de sorver até a última gota. Allan Kardec vai dizer-nos a respeito dos males da vida humana, e ele dirá que grande parte das dificuldades e dos problemas que nós encontramos são causados por nós próprios. É a imprevidência, é a incúria humana, são as circunstâncias em que nós não damos valor à voz da consciência e então nos acreditamos de uma forma muito ruim. Nós, então, vamos nos entregar às ilusões do mundo, às nossas paixões, e ali nascem os males verdadeiros, as dificuldades dentro da nossa vida. Uma outra parte dos males e desafios que enfrentamos estarão relacionados às causas anteriores. São as circunstâncias das vidas passadas, são as provas que escolhemos e estarão colocadas para o nosso próprio crescimento. O certo é que cada um de nós é artífice da sua própria vida. Somos nós quem fazemos o nosso caminho, e a doutrina espírita será sempre a doutrina da responsabilidade, colocando sobre os nossos ombros estes momentos, dizendo-nos então que nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece, ou de bom ou de ruim. Somos nós quem buscamos a tudo isso e que conseguimos, de alguma sorte, desenhar o nosso futuro, construindo então o dia de amanhã. O dia de hoje foi traçado ontem e o dia de amanhã está sendo traçado hoje. Diante das nossas escolhas e diante, então, daquilo que elegemos como objetivos para as nossas existências. É ainda a doutrina espírita que nos dirá que ser feliz dentro do mundo é uma escolha nossa. É claro que, conforme nos diz o Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo, mas aqui falamos da felicidade sem jaça, aquela circunstância dos espíritos puros que já não terão mais imperfeições e por isso então vivem num clima totalmente despojado das paixões humanas, totalmente distantes das dificuldades que nós próprios enfrentamos todos os dias. Estas circunstâncias estarão um pouco distante de cada um de nós, mas todos nós podemos construir um novo dia,
Podemos ser aqueles que então buscamos novas formas de aprender e de viver dentro do mundo. Somos aqueles que podemos transformar os dias de dificuldades em dias um pouco mais leves, elegendo a felicidade para nós. Quando a dor bater, sintamos a dor. Se for necessário, choremos, mas logo após, sequemos as nossas lágrimas e exercitemos a fé no Criador, que não desampara nenhum dos seus filhos, e possamos, com Ele, então, reerguermos-nos. Há uma passagem do Evangelho de Jesus muito bonita, que corresponde ao momento em que o Mestre estava na sua Via Crucis. Ele caminhava pelas ruas de Jerusalém em companhia dos centuriões romanos, cercado pela população que o observava. Era aquele homem tão conhecido que uma semana antes havia entrado em Jerusalém, sentado num burro, sendo aclamado com ramos de oliveira. E então as pessoas deitavam rosas para que ele pudesse passar. Agora ele percorria aquelas estradas, aquelas ruas, com uma coroa de espinhos, chagas abertas por todo o corpo. Carregava então o madeiro na direção do Monte da Caveira, o Gólgota. E entre as inúmeras ruas de Jerusalém, Jesus acaba tombando. Eram as forças físicas que davam-lhe os sinais do cansaço, da estafa então corporal. Era o momento em que ele claudicava. E naquela circunstância, um dos centuriões romanos vai designar um homem entre aqueles que observavam e que, conhecido como Cirineu, vai auxiliar Jesus a reerguer-se. Aquele homem, então, iria carregar a cruz do Mestre. Ele dividiria o peso da cruz, iria erguê-la até que o Mestre, então, pudesse recompor as forças físicas para continuar no seu caminho. O Cirineu não corresponde a alguém que faz o trabalho por Jesus. Também não será alguém que o livra daquela prova. Não é alguém que o exime da sua responsabilidade. Mas é alguém que está ali demonstrando essa misericórdia divina. Misericórdia esta que relembra-nos que nas situações mais difíceis sempre teremos alguém com quem contar. Se mesmo o Mestre necessitou da ajuda de um dos seus irmãos, que não se fará conosco? Então é necessário que estejamos abertos às novas possibilidades, que possamos então nos abrir para estes momentos, que são momentos um tanto quanto diferentes, abertos então ao auxílio do próximo. Os espíritos vão nos dizer que há inúmeros companheiros desencarnados nas zonas umbralinas e de sofrimento, guardados pelas dificuldades e pelas perturbações que a desencarnação causa naqueles de vida material e sensual. Eles estão rodeados por espíritos bons, estarão na companhia dos seus anjos guardiães, dos espíritos amigos, dos familiares que os antecederam no mundo espiritual, mas não conseguem perceber a sua presença. Nós, na qualidade das criaturas encarnadas, também estaremos rodeados de outros tantos companheiros que estão nos auxiliando, de outros tantos companheiros que aguardam apenas um único momento para nos auxiliar. Estamos então rodeados por estas pessoas que estarão ali querendo nos auxiliar, mas muitos de nós nos fechamos. Então, aí percebemos um outro ponto dentro das nossas dificuldades. São os momentos difíceis que nós passaremos e que estão então relacionados a nós próprios,
que nos fecharemos para as oportunidades da vida. Seremos como um pequeno animal que, com medo então do mundo, nos fechamos na nossa toca e não aceitamos o auxílio dos nossos companheiros. E isso torna a nossa vida um pouco mais difícil. Então, dizer sim à vida significa que nós sabemos que os recursos espirituais estarão ao nosso lado. Não há ninguém no universo que esteja sozinho. Não há ninguém que passe por dificuldades e esteja simplesmente relegado pela providência divina. Todos nós somos assistidos por inúmeros espíritos, mas é necessário dizer sim. É necessário abrirmos-nos para o auxílio dos nossos companheiros, para que eles estejam conosco e dividam também as nossas dores, para dar a oportunidade a eles de serem os sirineus dentro da nossa vida. E nessas circunstâncias nós poderemos nos reerguer. A benfeitora Joana de Ângeles tem um livro intitulado Floresça onde flor plantado. E ela nos passa uma imagem linda, dizendo que nós somos como pequenos vegetais e que Deus escolhe as condições adequadas para o nosso crescimento. Ele nos planta, então, nos cenários mais condizentes com a nossa situação. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Em muitas situações, nós não nos apercebemos dessa circunstância e estamos à volta com as nossas dificuldades. Então, ela nos diz que não importa onde estejamos, nós podemos florescer, porque foi o divino jardineiro que nos plantou neste cenário. Às vezes nós observamos como as coisas acontecem na nossa vida. Um dia estamos num lugar e achamos que vamos continuar naquele lugar para o resto da nossa vida. Ou no emprego, ou cercado de algumas pessoas, e achamos que ali terminaremos os nossos dias. Vem então uma reviravolta. Vem então um momento desses de relance dentro das nossas vidas, e tudo então, aquilo que parecia estar tão estável, modifica-se aos nossos olhos. E de um dia para outro, as coisas então vão sofrer uma mudança radical. É nessas circunstâncias em que nós percebemos que o rumo das nossas vidas não está nas nossas mãos. Porquanto, se nós somos responsáveis pelo nosso futuro, haverá sempre a providência divina, fazendo então as modificações necessárias dentro desse curso. E aí, nós mudamos de um cenário para outro. Mudamos então de uma paisagem para outra. Deus nos arranca como uma planta de um lugar e nos planta em outro. Mas se Ele assim o fez então porque a sua sabedoria julgou que naquele novo local nós teríamos a possibilidade de compartilhar de experiências novas. De que naquele novo local nós seríamos muito mais úteis. Que ali haveria pessoas necessitadas da nossa companhia. Então Deus nos plantará. Às vezes num terreno árido, às vezes numa circunstância muito difícil, mas reconhecendo as nossas características, Deus sabe o que é melhor para nós. E diante dessas novas características, o Pai nos dará os recursos necessários para sobrevivermos naquele momento. Outro dia eu passava por uma estrada e via então um pé de umbuzeiro, todo florido. Nem sequer tinha folhas e ele já tinha flores. É então uma das imagens muito bonitas do nosso sertão. Uma árvore de galhos secos, finos, e que passa grande parte do ano como se estivesse morta. Aproxima-se então o fim do ano e ela enche-se então de flores. Mais tarde,
diante das primeiras gotículas de água, as folhas nascerão. Os umbus vão florescendo em cada um dos galhos até que o pé esteja carregado. Às vezes, os galhos nem se aguentam, pendendo ao chão. Ele está ali para nos dizer que não há período de estiagem que nós não possamos passar. Não há momento difícil dentro da nossa vida que, com Deus, nós não possamos superar. Ele diz sim à vida. Passa, às vezes, 9 meses no ano sem ver uma gota d'água. Mas, diante das primeiras nuvens, ele floresce. Como quem então agradece a Deus, como quem lhe diz obrigado, Senhor, porque eu sei que as chuvas virão, porque eu sei que a tua misericórdia não desampara a nenhum de nós, porque eu sei que tu estás conosco. O umbuzeiro representará a força, a persistência em manter-se vivo. Uma árvore, para aqueles menos acostumados, que estaria morta. Galhos secos, sem nenhuma folha, muito finos, que diante de qualquer força estalam e quebram, mas que carregarão a vida dentro de si, que estarão apenas pacientemente, acreditando na fé e aguardando a misericórdia divina. Nós passamos por dificuldades. E as dificuldades são a estiagem dentro da nossa vida. Serão os períodos de seca, os períodos de calor, em que o sol se torna inclemente. Mas Deus é sábio. Plantou-nos neste lugar porque sabia que nós resistiríamos, que nós temos a possibilidade de florescer. Pode não ser agora, pode não ser hoje, poderemos aguardar, mas nós floresceremos. E florescendo estamos agradecendo a Deus por mais uma estiagem que passou, por mais uma dificuldade que foi vencida nas nossas vidas e que conseguimos então superar. O umbuzeiro nos demonstra a paciência, a fé, a perseverança que todos nós poderemos cultivar dentro das nossas vidas. Para as nossas reflexões, gostaríamos de contar a história de uma mãe que, como tantas outras mães brasileiras, foi uma mãe que fazia também as vezes de pai. A sua pequena Michele tinha apenas 5 anos. Ela foi fruto de uma aventura em que ela conheceu um rapaz que jurou-lhe amor, carinho e dedicação. Eles ficaram juntos por alguns meses e depois destes meses, quando ela anunciou a sua gravidez, ele disse que não poderia ficar, que não estava preparado para ser pai e que tomaria o seu caminho. Deixou-a então sozinha, ainda na casa da sua mãe. Ali estava ela, grávida, com uma criança no ventre. Tinha o seu emprego, mas receava pelos momentos futuros. Esta mãe, então, vai levar a sua gravidez. A criança não tinha culpa de aquele homem ser um crápula, de ser um machista que não arcava com as suas responsabilidades. Alguém que estava ali totalmente descompromissado com os sentimentos da outra pessoa, sem ter qualquer tipo de responsabilidade emocional ou sem ter as condições de avaliar quem seja a outra pessoa ou pelo que ela passaria. Tampouco pensava ele na criança, aquele pequenino ser que se desenvolvia no ventre materno. Patrícia, a mãe, levaria então a gravidez. Chegaria aos 9 meses, passando pelas dificuldades de tantas outras mães brasileiras que vivem nas favelas.
Acordava cedo para ir ao trabalho. Chegava muito tarde. Mal tinha condições de dar assistência à sua mãe, já idosa, mas levou até o fim a sua gestação. Quando ela tem a sua Michele, seria a princesa do seu lar, o tesouro mais valioso dentro da sua vida. E vendo aqueles olhos pequeninos que brilhavam, ela esqueceu-se de todas as dores, de todas as dificuldades, porque aquele tesouro valia muito mais do que tudo que ela havia carregado. A criança se desenvolveria dentro de circunstâncias muito positivas. Era uma criança saudável, muito bonita, e aos poucos ia mostrando-se muito esperta. Com 1 ano de idade, ela já sabia o nome das cores. Já então identificava algumas pessoas, dava passos vacilantes. Michele era destas crianças que mais pareciam anjos, porque estavam sempre a sorrir, demonstravam a alegria e por onde quer que estivessem, iam disseminando a alegria. Quando completava 5 anos, Michele iria apresentar alguns episódios de febre. Primeiro, a mãe dava algumas medicações, logo a criança melhorava, mas depois foi percebendo que ela não tinha mais fome. Começou a perder peso. Foi então tornando-se uma criança apática. Patrícia recorre ao médico e, diante das dificuldades inúmeras, vai então realizar alguns exames. O médico diz que havia alguma coisa errada, mas ele não sabia precisar. Encaminha a paciente a um pediatra. Ali iriam mais alguns meses dentro da Via Crucis para conseguir marcar a consulta com o especialista. Passando estes meses, o pediatra pediria uma nova bateria de exames. Iria realmente afirmar que havia alguma coisa de errada com a criança. Dali a aproximadamente 6 meses, Patrícia receberia o diagnóstico. Michele estava com leucemia. Era um câncer. E então, dentro dessas circunstâncias, ela precisava ser internada. Muitas outras crianças, vai dizendo o médico, conseguiam passar muito bem. Depois de alguns meses internada, elas conseguiam melhorar, iam seguindo dentro das sessões de quimioterapia, e ia então tornando-se saudáveis. Michele agora dividia a sua rotina entre os afazeres domésticos, os afazeres dentro do trabalho e as visitas ao hospital. Infelizmente, ela dividia com a sua mãe a companhia da filha. Ela não poderia se dar ao luxo de deixar o trabalho. A família necessitava daquele dinheiro. E assim então, conforme os meses vão se passando, os cabelos de Michele vão caindo. Ela se tornaria uma daquelas tantas crianças carecas pelo tratamento, muito franzinas, mas que ainda carregava brilho nos olhos e carregava um sorriso maravilhoso. No hospital havia atividades para as crianças. Ela estava sempre brincando. Quando era possível, corria de um lado para o outro, mas durante as sessões ela ficava mais fraca, não conseguia levantar-se da cama. Os meses passaram e Patrícia teve então esperanças de que Michele conseguiria se recuperar. Mas passam-se as semanas. O hospital liga. Michele corre então e vai ouvir do médico que a situação não estava muito agradável. O câncer não estava regredindo, mesmo com as sessões de quimioterapia, e mesmo que a criança se demonstrasse muito forte, ainda assim havia dificuldades. O câncer crescia, os exames não demonstravam bons sinais. Patrícia resolve sair do emprego. Vai então ficar todos os dias ao lado da sua princesa. Michele carregaria sempre o brilho no olhar, o sorriso no rosto,
mas definhava a olhos vistos. Num dia, quando as dores eram inúmeras, ela então vai dizer: mamãe, mamãe, eu estou sentindo uma coisa muito ruim. É uma dor, mas ao mesmo tempo eu sinto uma coisa muito boa. É como se uma luz estivesse próxima de mim. Essa luz vai me iluminando. E me iluminando, então, ela me causa alguma coisa boa. Mamãe, eu não aguento mais ficar neste corpo. As dores são inúmeras. Eu quero abraçar esta luz. A mãe começa a chorar. Entende, então, que a criança estava partindo. O seu coração quer gritar: não vá. Fique aqui. Fique comigo. Mas ela percebe que as dores da criança eram inúmeras. E, guardando o amor e a renúncia que apenas uma mãe pode ter, ela seguraria a mão de sua filha, lhe daria um beijo na testa e lhe diria: minha filha, abrace esta luz. Se você está dizendo que esta luz te traz paz, abrace esta luz. As lágrimas corriam dos olhos de Patrícia. Ela então vai observar a filha abrir os olhos desmesuradamente e aos poucos aquele brilho no olhar ir se apagando. Era como um pássaro que dava o último suspiro, ou como uma chama que fosse apagando-se devagarinho. Ali estava a sua filha, indo embora diante dos seus olhos. Ela grita, chora. As enfermeiras acorrem, chamam o médico, mas não era possível fazer mais nada. Ela receberia acompanhamento do hospital. Haveria ajuda, muitas pessoas a abraçariam. E ela ali estaria chorando. Ela não queria acreditar. Vai pedir para ver a filha mais uma vez. A abraçaria e diria que não é possível, que ela estava dormindo, que não era possível que aquilo estivesse acontecendo. Vai chorar. Chora e esbraveja contra Deus. Vai então dizer como Deus pode fazer algo como aquilo. Um dos funcionários do hospital, observando aquela mulher que havia acabado de perder a filha de apenas 5 anos, vai tirar do bolso uma mensagem e lhe daria. Patrícia recebe a mensagem junto com um abraço. A mulher lhe diz: Deus lhe abençoe. E ela então vai e segue para casa. Os próximos dias seriam terríveis. Volta para o seu lar. Vai observar os brinquedos da criança. Ela não estava mais lá. Desfaz-se então das coisas e, entre várias arrumações na casa, ela acaba por achar aquele papel. Tratava-se então de um trecho bíblico do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 9, o versículo 21. Falava então de uma das curas de Jesus. E o versículo dizia então assim: E tendo passado Jesus novamente para outra banda da barca, concorreu a ele muita gente, e ele estava junto do mar. E chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o lançou-se a seus pés, e pedia-lhe com insistência, dizendo: Minha filha está nas últimas, vem, impõe sobre ela a mão, para que seja salva e viva. E foi Jesus com ele, e uma grande multidão o seguia e o apertava. Chegaram à casa do príncipe da sinagoga, e viu Jesus o alvoroço, e os que estavam chorando e fazendo grandes prantos.
E tendo entrado, disse-lhes: Por que vos perturbais? E chorais? A menina não está morta, mas dorme. A menina, e zombavam dele. Mas ele, tendo feito sair todos, tomou o pai e a mãe da menina, e os que levava consigo, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levanta-te. E imediatamente se levantou a menina. E imediatamente se levantou a menina e andava, pois já tinha 12 anos, e ficaram cheios de grande espanto. E ordenou-lhes rigorosamente que ninguém soubesse, e disse que dessem de comer a menina. Patrícia leria e começaria a chorar. Porque Jesus não impôs a mão sobre as suas filhas, a sua filha, conforme houvera feito com a filha de Jairo? Por que não salvar a sua pequena Michele? Por que não conseguir ali também ele restituir-lhe a vida, fazer com que ela acordasse? Ela chora convulsivamente. Os próximos dias seriam de muitas dificuldades. As dores eram imensas. Ela vai em busca de trabalho, tentando dar continuidade à sua vida, mas era muito difícil. As dificuldades avolumavam-se e ela então pensava: o que fazer dali para frente? Que novos rumos tomar? O que fazer então? A menina estava morta. Jesus não a pudera salvar, como salvara a tantos outros, como ressuscitar a outras criaturas. O que fazer agora? Nesta circunstância, ela se entregava ao choro, ao desespero, às circunstâncias difíceis. E por mais de uma vez, ela leria aquele trecho. Mais tarde, rasgaria aquela mensagem. Jesus não ligava para ela, não havia ligado para a sua filha. Ele não existia. Um dia, passando por uma avenida de grande movimento, ela observa os carros. Estava tão triste que então começa a pensar: não há sentido na minha vida. Não há porquê continuar aqui. Eu poderia me jogar. E me jogando, então, as dores acabariam. Eu não sentiria mais esta dor no meu peito. Eu não mais sofreria desta maneira. Ela vai tomando o rumo da estrada, do meio da avenida, dá o primeiro passo para fora da calçada. Alguém então observa, vê aquela mulher e naquela circunstância puxa-lhe vigorosamente. Mas puxando-a, Patrícia acaba caindo de costas, bate a cabeça no chão e adormece sem saber o que aconteceu. Uma ambulância é chamada, ela é levada para um hospital. Ali faz alguns exames e os médicos dizem que não havia nada de muito grave, mas que ela havia desmaiado. Durante aquela circunstância, Patrícia então sonharia com a sua pequena Michele. Ela sonhava então com um lugar muito escuro. Era como se fosse uma rua alta hora da noite. Os postes estavam apagados. Ela tinha medo, mas observava ao longe um ponto de luz. Este ponto vai aproximando-se. É a sua Michele. Michele, então, vem a seu encontro. Dá-lhe um abraço apertado e lhe diz: Mamãe, veja como Jesus é bom. Veja, mamãe, que Jesus deixou então que nós nos encontrássemos de novo. Ah, mamãe, você não sabe, mas naquela hora, a luz que eu via era Jesus. Era Ele que estava ali. E Ele então acalmava as minhas dores. Ah, mamãe, não xingue. Não diga nada contra Ele,
porque Ele está nos observando. Ele tem cuidado de nós, mamãe. Todos os dias, um anjo é mandado por Jesus. Ele me traz lá do céu, onde ficam as crianças, onde há um parque enorme e garotos de todas as idades brincam. Este anjo vem me buscar. Ele me leva até a nossa casa. E eu te vejo, mamãe. Eu tento te abraçar. Mas você chora tanto que eu não consigo me aproximar. Ah, mamãe, Jesus está olhando por nós. Ah, mamãe, Jesus todos os dias me coloca no seu colo e me pergunta como eu estou. Ele me pergunta se eu te visitei e como você estava. Jesus não desampara nenhum de nós, mamãe. Ele está conosco. E este momento foi um momento difícil, mas foi preciso. Agora eu estou num lugar feliz. Não sinto mais dores. Não há nada mais de errado comigo. Veja, os meus cabelos cresceram. Eu estou forte e saudável. Isso tudo porque Jesus preparou um lugar para mim. Mamãe, todos os dias, faça uma oração. E quando você orar, Jesus vai permitir que eu esteja do seu lado. Patrícia acorda no meio do hospital sem entender o que estava acontecendo. Ela não reconhece o lugar, não se lembrava do que havia acontecido. Era um lugar estranho, diferente. Mas ela, então, vai aos poucos percebendo que todo aquele sonho, tudo aquilo, não era uma ilusão, era real. Jesus não nos desampara. A partir daquele dia, ela dedicaria um momento todos os dias para orar. E orando, ela sentiria a sua pequena Michele. A luz dos seus olhos, poderia perceber o seu sorriso e até mesmo sentir os seus braços tocando-lhe. Era o abraço da sua menina que vinha trazida por Jesus. Mas era necessário que ela pudesse superar as suas dores. Que ela então entregasse a este novo momento, dizendo sim à vida. Florescendo, apesar daquela perda que significava uma poda na árvore. Era como se um machado lhe atravessasse o tronco. Mas era possível crescer novamente. O Evangelho de Jesus nos demonstra que não importa quais sejam as situações, Ele está conosco. Os amigos espirituais nos cercam e nos ajudam. Que possamos nós também entregarmos-nos às orações, reservarmos um momento no nosso dia para orarmos e pedir a Deus que possa nos abençoar. Então, diante dessas reflexões, vamos também nós fazer a nossa oração. E orando, vamos agradecer a Deus, dizendo-lhe muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o teu amor vai abençoar-nos. Obrigado porque a tua misericórdia, de forma alguma, vai esquecer-se de nós. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco. E os teus anjos, encarnados e desencarnados, estarão conosco. Muito obrigado, Senhor Deus. E te pedimos, irmão maior, continua conosco, amando-nos e protegendo-nos, agora e para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, irmãos. Obrigado por estes momentos. Obrigado por dividirem essas reflexões conosco. E que Deus possa nos guardar hoje para todo sempre. Que assim seja.
muita paz para todos.